Bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer ter você aqui para mais um episódio do BM Cast. Eu estou muito feliz, muito empolgado, porque hoje eu vou ter o prazer de bater um papo com a Majó. A Majó é a primeira suplente de vereador, empresária, apresentadora da TV Maringá Band, conselheira da Sim Mulher e integrante do Fórum Permanente da Micro e Pequenas Empresas de Maringá, idealizadora do Woman Business de Maringá e também faz parte do Conselho de Federação das Associações de Bairro de Maringá e do Conselho Municipal da Mulher e também é palestrante. Tive que ler aqui, pessoal, que para decorar não ia ser fácil. Um currículo invejável. E aí, Majó, tudo bem? Tudo bem, Brunão? Bom dia. Que prazer estar com vocês aqui, podendo falar de tantos assuntos diferentes, né, da nossa comunidade, assuntos de empreendedorismo, falar aí de transformação de vidas, viu? Vamos que eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser incrível e 1 hora não vai dar, né? Mas vamos tentar fazer aqui o nosso máximo, porque eu já percebi que você, assim como eu, gosta de bater um bom papo, né? E eu gosto de bater papo, viu? Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer a história das pessoas, me conectar com as pessoas. A gente ficou até tanto tempo na pandemia se sentindo tão sozinho, né? E agora que passou esse momento tão difícil, a gente consegue aí restaurar amizades, conhecer mais pessoas, que eu gosto do online, mas não dispenso um presencial, viu? Ah, nada melhor do que o calor do presencial, né? E para a gente poder começar esse nosso bate-papo, muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais ainda não te conhecem. Você poderia se apresentar? Quem é a Majó? Bom, a Majô é maringaense, é a quinta filha, venho de uma família de muitos irmãos, sou casada com o Danilo, sou mãe de pet ainda, pode me chamar de Nutella, jogo beach tênis também, então só não tenho o Renegade ainda. O beat venceu. O beach venceu, jogo beach tênis, tenho copo Stanley, sou mãe de pet, esposa do Danilo. E Deus mostrou meu propósito com vida pública, né? Ajudando as pessoas, trabalhando com empreendedorismo. Eu acredito, Brunão, que o empreender é uma filosofia de vida. É a principal ferramenta de transformação social, que a gente pode mudar realidades com o empreendedorismo. A gente vê mulheres saindo do ciclo de violências por meio do empreendedorismo, melhorando sua autoestima, as empresas gerando emprego, produzindo renda para as pessoas. Então, é uma forma da gente conseguir ajudar as pessoas. E meu propósito de vida é representar os pequenos empreendedores, as mulheres empreendedoras, os pequenos negócios, né? Porque eu faço parte do FOPEM, que é o Fórum Permanente de Apoio das Micro e Pequenas Empresas do Paraná. Os grandes estão representados, mas os pequenos não estão. A gente fica, né, às vezes empreende em casa, no seu home office, não tem ainda sua loja física, a gente se sente muito sozinho, sabe? E eu falo por experiência própria. Porque eu também tenho minhas 2 empresas, são na minha casa. Eu tenho um sonho de ter, né, uma empresa física, né? Um escritório físico para poder atender, porque meus sistemas são todos terceirizados, né? De e-commerce e também de serviços. Mas, enfim, de ter uma forma de representar o pequeno que quer crescer, que está se sentindo sozinho, que não vê políticas públicas para ele, sabe? A gente pode fazer muito para essas pessoas. A gente vive em Maringá, uma cidade que tem muita gente bem-sucedida. E isso é admirável, né? Imagina uma cidade com muita gente que é bem-sucedida, que consegue vencer. Então, às vezes, o pequeno se sente de lado, de escanteio, mas o pequeno pode ser grande. E a gente precisa de políticas públicas para ajudar o pequeno a crescer, né? Que ele realize todos os seus sonhos. E eu quero testemunhar que cada um realize seus sonhos aí relacionados ao seu negócio. Com certeza. E com certeza essas empresas estarão bem representadas por você. Eu queria te perguntar assim, como que foi esse chamado para poder te conhecer melhor? Foi desde a adolescência, esse negócio de empreendedorismo, de políticas públicas? Como que foi assim, desde o início assim? Olha, eu digo que Deus escolhe as pessoas, né? Deus capacita os escolhidos. E Deus me escolheu para a vida pública, não foi eu que escolhi a vida pública, porque foi tudo acontecendo de uma maneira que eu vejo hoje tão natural. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Nós somos muito comunicativos, né? E desde criança meus amigos brincavam, a Majô vai ser para vereadora, a Majô vai ser política, mas assim, eu não sou filha de político, então isso não era algo presente na minha vida, na minha realidade. Então a gente brincava, mas nunca levamos isso a sério, né? E então eu sempre fui muito apaixonada por esporte. Eu sou vidrada em esporte, né? Joguei futebol, pode não parecer, né? Tô arrumadinha aqui hoje, mas eu gosto de jogar bola, eu andava de skate quando era criança. E minha paixão por esportes me levou a cursar educação física aqui na UEM. E, gente, aquilo que falam lá de ideologia na universidade, aquilo que falam de
aquela cultura anti-empresarial é muito forte na universidade. Muito forte. É realidade, vamos ser bem sinceros, é realidade. A gente faz faculdade e escutando argumentos de que o detetor do meio de produção, que o empresário é o explorador, que o empregado é o coitado, e não é assim, gente, é uma engrenagem, né? O funcionário precisa do empregador, que precisa do funcionário. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu papel e que é importante. As pessoas precisam de emprego para poder comer, para poder pagar uma escola, já que às vezes a gente não tem uma escola de qualidade, muitas vezes, para poder ter um plano de saúde de qualidade, porque o SUS muitas vezes não está conseguindo suprir a demanda das pessoas, né? Então, a gente vive na cultura na universidade, essa cultura muito forte. E como fiz educação física, eu me apaixonei muito pela área de promoção da saúde, né? Prevenção de doenças, atividade física e saúde. Fiz mestrado nessa área, um mestrado associado, o ENUEL, em que eu estudava políticas públicas de promoção da saúde. Então, eu já ia, durante a graduação, assistir sessão da Câmara Municipal, eu já ia participar de audiências públicas, né, de quadrimestre da saúde, que ia prestar contas, né, para as pessoas. Eu sempre estive muito engajada. E então, o Divanir Braz Palma, que era ex-sogro da minha irmã, ele estava com um partido aqui em Maringá e falou: mas Jô, você já está participando da política, você já constrói política, por que você não se candidata? E aí aquilo ficou no coração, mas ficou assim: não, imagina, isso aqui não é para mim, né, nada a ver, não sou filha de político, não sou pai de político, não sou herdeira, né, para poder financiar a campanha, porque é algo que custa muito caro e tal. Sim. E aí, no meu aniversário, eu estava para fazer minha prova do mestrado nessa época. E aí eu falei: bom, se eu entrar no mestrado, eu não vou fazer campanha, porque não dá, é incompatível, né? E aí, no meu aniversário de 2012, Deus falou assim: mas Jô, sai, candidata. Você já está aqui falando de política pública, você já está indo em sessão de Câmara Municipal, você está disposta a fazer, você está propondo ações na sua dissertação, nos seus artigos científicos e tal, sai, candidata. Aí eu falei: tá bom. E saí candidata em 2012. E aí o bichinho picou, aí não teve para onde fugir. E aí eu fui com o tempo vendo que aquilo era meu propósito de vida mesmo. E aí, para minha segunda candidatura em 2016, eu falei: eu não vou ser mais uma. Porque a gente vê tantos maus relatos na política, né? Sim, muitos maus Muita relatos. gente que está lá, não sabe o caminho que caiu, faz proposta que não vai cumprir, porque não é função do vereador, ou não sabe que para o vereador poder propor alguma execução de despesa, ele precisa indicar qualquer receita que vai cobrir aquela despesa. Então, a gente não sabe, né, como que funciona a máquina pública, o que é uma nota de empenho, como que funciona o processo, o que é uma PPA, uma LOA. E eu falo: o vereador é o cargo mais importante que nós temos. A gente não mora no governo, a gente não mora no Congresso, a gente não mora, a gente mora nas cidades. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Nós moramos na cidade. E é o vereador que faz as leis municipais, é o vereador que fiscaliza os recursos públicos e o prefeito é quem executa as políticas públicas. E o vereador fiscaliza o prefeito. Então, da onde que vem o dinheiro da prefeitura? Dos nossos impostos. Nós colocamos dinheiro na prefeitura, portanto, nós somos sócios da prefeitura. Nós temos que se enxergar, quanto política municipal, quanto sócios da Prefeitura de Maringá. E, portanto, a gente precisa que o dinheiro seja aplicado corretamente, com eficiência, com qualidade. E, para isso, precisa que uma Câmara de Vereadores seja capacitada para isso. E o vereador é o cargo mais próximo que tem das pessoas. É o cargo mais próximo. A gente não consegue ir numa audiência com o prefeito de cara, é muito difícil. Agora o vereador não. O vereador está lá, ele é a ponte entre a comunidade e a prefeitura. Então, poxa vida, a gente precisa escolher muito bem quem serão os vereadores. E a eleição municipal é a eleição mais importante que nós temos no Brasil. E muitas pessoas não levam a sério o cargo de vereador, votam em qualquer um, às vezes nem fiscalizam o vereador. Esquecem até de que vereador votaram. Eu não sei em que diacho de mundo que o povo está vivendo, que só se discute, quando se discutir política, discute política nacional e não municipal. Então eu não sei em que diacho de mundo que o povo está perdendo muito tempo discutindo políticas nacionais e não está discutindo políticas municipais. Não é que não é importante sim, nós temos que ter um posicionamento muito bom. Aliás, a gente está vendo agora o STF influenciar a questão do usuário de drogas, que não é papel do STF fazer isso, está errado. O STF queria legislar sobre o aborto, está errado, não é função deles. Isso são valores que nós temos que ter e temos que ter políticos que vão se identificar com isso. Mas nós precisamos de pessoas que, no âmbito municipal, saibam do que estão falando e saibam o que estão fazendo. Porque vereador não é postar vídeo e apontar mato alto. Mato alto, você passa uma máquina lá, acabou.
Não tem problema. Agora, problema de verdade no município é falta de vaga em creche, é falta de consulta, é falta de procedimento de especialidade médica, é falta de liberdade econômica, é falta de emprego, é falta de incentivo para as pessoas empreenderem, ter mais liberdade econômica. Isso é o problema real das cidades. É isso que o vereador pode fazer para resolver aqui. E aí nós não vemos as pessoas discutindo isso com os vereadores. Não. Isso é um baita de um desafio para a gente. A maioria das pessoas negligenciam isso, na verdade. Eu até queria te fazer uma pergunta, ia fazer no final, mas eu vou fazer aqui agora. Como que a população pode fiscalizar hoje um vereador? Existe um site como, por exemplo, a Transparência, ou tem que ficar só seguindo no Instagram? Porque a maioria segue ali no Instagram, vê o que o vereador quer mostrar, não vê ali a realidade, não sabe quantas faltas ele teve, não sabe o que ele está fazendo, quem ele está trabalhando com ele. Como que fiscaliza um vereador? A Câmara Municipal tem um portal da transparência, assim como tem a Prefeitura. Só que é algo que é bem difícil da pessoa entrar. Se ela não tem a aptidão de conhecer, né, um pouco mais o sistema, onde que vai estar lançado cada informação, ela vai sofrer um pouquinho para isso. Mas tem informações que não são lançadas, que não estão de fácil acesso. O que a pessoa precisa fazer? Primeiro, acompanhar os órgãos institucionais, né? Então, acompanhar a Câmara Municipal, acompanhar a sessão da Câmara. Fica gravado, gente, você pode assistir depois. É desafiador porque, assim, são 2, 3 horas de sessão, né? Mas você pode acompanhar as redes sociais, sim, né? Do que o pessoal está falando, né? Fazendo, acompanhar, né? Essas informações, ir até a Câmara Municipal, participar de audiência pública. A gente tem muitos mecanismos de participação, mas que as pessoas não têm tempo para isso, né? De ficar acompanhando muitas vezes. Tem que ficar lá elencando prioridades. Então, quem gosta de acompanhar, consegue arrumar um jeitinho para ir. Mas o mais bacana é encontrar pessoas que vão fazer essa fiscalização e que vão ajudar a ser essa ponte das pessoas. Nós temos em Maringá o Observatório Social, que fica lá na Assim. Aliás, uma grande ação da Assim ceder o espaço para o Observatório, que eles fiscalizam muitas ações da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então, você pode seguir o Observatório Social nas redes sociais, que eles direto estão postando informações, às vezes, de licitação que foi impugnada, ou pedido de esclarecimento público que eles fazem, sabe? Porque, imagina, para nós, né, é difícil identificar essas políticas públicas, identificar esses gastos na transparência. Você imagina um vereador que não sabe nem do caminhão que caiu, o que ele vai fazer lá dentro? Olha como é importante a gente escolher pessoas que têm essa qualificação. Porque, assim, ninguém vai no médico que não é formado em medicina, ninguém vai no advogado que não tem OAB, ninguém vai no contador que não é formado em contabilidade. E como que nós vamos escolher pessoas que não têm conhecimento em gestão pública para o cargo mais importante que nós temos na República? Porque muita gente acha que é o presidente. O presidente é importante? É muito importante. Mas no âmbito municipal, para o seu dia a dia, o vereador é o mais importante. Ele que é o elo entre você e o poder público. É ele que vai te representar, ouvir a demanda. Os prefeitos, os gestores, não conseguem, Bruno, ficar ouvindo muito as pessoas no sentido de estar na ponta. Eles estão executando as ações, sabe? Com certeza. E eu defendo que as políticas públicas sejam feitas com planejamento, que sim, tem que escutar as pessoas para planejar e executar políticas públicas. Mas o vereador pode facilitar esse processo, né? Então, setoriar, né? Vamos lá, vamos ter uma reunião com o setor de comércio da cidade. Poxa, o comércio está se sentindo engolido pela concorrência. O comércio está esquecido, ele está vendo portas fechar todo dia do seu lado. Ele está vendo o digital engolir ele e ele não está conseguindo se mexer. Então, assim, o que o poder público pode fazer para ajudar o comércio local? A gente vê aí um centro da cidade esquecido, abandonado. Um monte de morador de rua, muita gente com mandado de prisão em aberto no centro da cidade. Pessoas que estão dormindo na rua, dormindo na frente dos comércios, impedindo que o cliente entre nas lojas, porque está lá dormindo, você não pode fazer nada. O poder público tem que intervir, sim, nessas pessoas, tem que fazer abordagem, tem que identificar quem tem mandado de prisão em aberto e mandar de volta para a cadeia, que é onde tem que ficar. Fazer políticas públicas de restauração do morador de rua. Da rua direto para o mercado formal. Vamos capacitar. O comerciante sofre, o empresariado sofre de mão de obra qualificada. Vamos oferecer curso, capacitação para as pessoas, para a gente recuperar a dignidade e capacidade produtiva dessas pessoas, né? E claro que aqueles que estão doentes, que estão lá com dependência química,
a abordagem tem que ser mais desafiadora. Mas nós temos grandes instituições em Maringá, comunidades terapêuticas, clínicas, que fazem um belíssimo trabalho na cidade. Então, vamos organizar para fazer as coisas se resolverem. Aí eu pergunto, como que a gente vai avaliar se resolveu uma questão do morador de rua de Maringá? Aumentou, manteve ou diminuiu? Como verificar isso? Política pública que vai ser planejada, pensada e vai ter indicadores para poder mensurar. A gente avalia a política pública com o resultado de indicador que ela teve. Perfeito. Aqui em Maringá tem um grande problema com moradores de rua e, infelizmente, com usuários de drogas, né? Principalmente aquela Praça Raposo Tavares. Ali, que era para ser um lugar de prosperidade para o comércio. Ali era muito caro o aluguel antigamente, alguns empresários amigos falam. E hoje, tá barato e algumas lojas estão fechadas. Como resolver essa questão da saúde pública relacionada a usuários dependentes de drogas? Porque você não pode obrigar a pessoa a ser internada, né? Não pode tirá-la dali também. Como resolver? A Guarda Municipal, a todo momento, está ali. Eu vejo que a Guarda Municipal está ali. Mas hoje não pode, como o pessoal diz, fazer uma batida ali. Infelizmente não pode. Mas como resolver um problema que, na minha opinião, é extremamente difícil de ser resolvido? Imagina em Maringá. Agora, se a gente pegar a nível nacional uma Cracolândia em São Paulo, ninguém debate sobre o assunto e fica aquele povo esquecido. Eu acho que, com certeza, nós temos que acolher. Ou trazer para um tratamento, ou direcionar para a família, ou até mesmo arrumar um trabalho para a pessoa. Mas muitos não querem, né? Eu mesmo já fiz algumas perguntas, a maioria fala, eu gosto dessa vida, eu gosto de ficar na rua. Qual que é a sua visão para isso? A gente precisa... Primeira coisa, para a gente evitar que chegue no nível de Cracolândia, que é possível e nós estamos caminhando para isso. Sim, tá multiplicando ali. Está multiplicando, eles estão se concentrando. Se concentrar da maneira como está acontecendo, vai virar uma Cracolândia em Maringá. A gente precisa entender que o espaço público não pode mais ser um conglomerado de concreto. Nós precisamos que as pessoas ocupem os espaços públicos e que eles sejam planejados e feitos para isso. É muito comum a gente identificar na Europa muitas praças públicas que as pessoas vão até essas praças como um momento de lazer, como um momento com as suas famílias. Sim. E isso acaba inibindo moradores de rua, isso acaba inibindo que pessoas acabam se instalando nesses espaços. Então, a gente precisa tirar aquela ideia de que espaço público é um local de passagem e transformá-lo em um local de destino. Por exemplo, essa aqui é uma praça em Maringá muito conhecida. Vamos colocar essa aqui como Raposo Tavares, certo? Hoje as pessoas falam assim, papai... O Benhur te pergunta, papai, me leva lá na Raposo Tavares para eu brincar? Falar, filho, não dá. Não dá. Mas se você tiver que ir, talvez, no terminal, você vai passar pela Raposo Tavares, certo? Você vai atravessar. Se está na Brasil, você vai atravessar a Avenida Brasil para poder ir até o seu objetivo. Você vai passar por essa praça, certo? Sim. A gente precisa transformar essa praça num local de destino para as famílias. Papai, me leva na Raposo Tavares, porque lá vai ter brinquedo, lá vai ter mais famílias, lá vai ter o comércio que pode se instaurar de comerciantes de mês, de pequenos negócios, de carrinho de cachorrão, de carrinho de churros, de carro de água de coco, para as pessoas se instalarem lá. E aí sim o Benhur vai falar, papai, me leva na Raposo Tavares, porque ele vai encontrar lá um local de destino para ele brincar, para ele ser agradável com a família. E isso não pode ser mais só no centro da cidade, isso tem que ser na cidade toda. A gente tem espaços para isso. Então, a gente precisa, primeira coisa, ocupar esses espaços, transformar essa infraestrutura de maneira ocupável, né, para que, então, as pessoas utilizem ela como um espaço de convivência. A gestão municipal atual, ela fez muitas revitalizações de praça, que foi muito bacana, mas ainda não conseguiu transformar essa praça para um local de passagem para um local de destino. Ainda não foi possível. A Praça da Pernambucanas ficou muito bacana o que foi feito lá. As coisas das águas, né? Ficou lindo, gastou uma nota lá, né, para investir nisso. Só que ainda não transferiu essa questão de passar pela Praça da Pernambucanas e ir para a Praça da Pernambucanas. Não se tornou ainda um destino para as famílias. Então, eu participo da Sim Mulher, então toda semana eu passo por ali para ir, né, para a reunião do conselho. E então a gente vê muitos moradores de rua lá. Muita gente está instalada lá, está comendo, está deitado, está dormindo, está se drogando lá. É um lugar de perigo para as famílias. É um lugar de perigo, então tem que transformar isso de uma maneira que as pessoas vão ocupar esses espaços. Se você pegar e fazer uma comparação aqui com o Eco Garden, né?
O Eco Garden, poxa, tem ali um jardim muito lindo e tal, Sim. mas a maioria ali do espaço é grama. E, pô, se você pegar uma praça igual essa, que tá revitalizada, tem águas, tem muito mais atrativo do que o Eco Garden, e é no centro da cidade. Por que as pessoas estão saindo, por exemplo, lá do Ney Braga, para ir para o Eco Garden do outro lado da cidade, por causa da segurança, por causa da tranquilidade. Então eu vejo que até mesmo quando o eixo ficar pronto, será que vai ser ocupado ainda por moradores de rua? Aí depende dessa ocupação que nós vamos fazer nesse espaço. O que nós vamos oferecer para as pessoas nesse espaço? Então, nós vamos ter ações culturais nesse espaço, que vão ser a identificação. Nós vamos ter... A gente tem, hoje, na Raposo Tavares, uma concha acústica lá. Então, a gente poderia ter teatro para criança, a gente poderia promover ações que vão ao encontro da comunidade, mas por atividades, sabe? As pessoas estão carentes de espaços para isso. Então, ocupar esses espaços, juntar o poder público com o poder privado. Gente, o poder público não dá conta de tudo sozinho. Não dá. Não dá. Então, assim, é trazer a iniciativa privada que pode executar algumas ações que vão revitalizar esse espaço, buscar parceria para isso. A gente tem em Maringá, Bruno, mais de 46 mil MEIs, que são microempreendedores individual no município de Maringá. Poxa, a gente não pode fazer uma feira nos finais de semana, que eles possam expor seus produtos, vender seus materiais, né? Vender, às vezes, uma água de coco, fazer algum serviço que eles possam prestar. Olha só. Então, é ocupar esses espaços, promover ações que vai ocupar os espaços para daí, assim, a gente passar a inibir os moradores de rua, ter policiamento, tem que aumentar a efetividade da guarda municipal, tem que ver o que é possível de terceirizar, né? Porque, gente, o poder público tem que cuidar da saúde, educação e a segurança, que é dever do Estado, nem o município, né? Mas o que a gente pode fazer em Maringá é aumentar o efetivo municipal de pessoas mais circulando. Olha como é que está a Vila Olímpica. Você já foi na Vila Olímpica de tarde? Você leva seu filho lá? Não. Por que você não leva seu filho na Vila Que é o Olímpica? mesmo problema da Raposo Tavares. Porque a Vila Olímpica virou uma cracolândia e ninguém está falando nada. Um espaço de esporte, de saúde, eu venho do esporte, tenho propriedade para falar, virou um espaço para drogadito, virou um espaço para vendedor de maconha, para maconheiro. Não tem mais espaço. Gente, nós estamos em 2024. Nós precisamos ocupar esse espaço de uma maneira diferente. É esporte, é saúde. Como é que você vai deixar seu filho? Porque lá é um equipamento municipal, a Vila Olímpica é referência na pista de ciclismo, é referência no estádio nosso, no ginásio Esporte Coneta, climatizado. Nós temos nossos adolescentes e até os adultos que se representam a cidade a nível nacional em competições, que eles vão treinar na Vila Olímpica. Como é que você vai deixar seu filho na categoria de base, lá na Vila Olímpica, você vai virar as costas e vai fazer suas coisas? Com a condição que está aquela Vila Olímpica hoje. Ela está abandonada, de certa forma. Muito. Falta policiamento ali. Falta. E muito maconheiro. Vai ter que começar a intervir com esse pessoal, vai ter que fazer abordagem. Não tem mais jeito, gente. É um espaço de saúde. Lá, a Vila Olímpica é um equipamento que os pais podem praticar saúde e atividade física com seus filhos. Tem espaço para isso. Mas eles estão longe, eles não estão indo lá. Eu fazia treinamento funcional nas segundas e quartas-feiras na Vila Olímpica, na escadaria. Eu chegava na segunda-feira para poder fazer o treinamento funcional, era uma porqueira. Drogas, você via resto de bituca, de coisa no chão, você via garrafa, você viu... Gente, é um esporte de saúde para as pessoas. E a prefeitura está fechando os olhos. Está fechando os olhos para isso. Os espaços públicos estão abandonados em Maringá. Não cabe mais isso, gente. Não cabe mais. E Maringá tem essa cultura de frequentar espaços públicos, né? Minha esposa, ela veio do Ceará, ela fala, poxa, que legal o pessoal fica na catedral, vai lá no Eco Garden, fica em praça. Por exemplo, ó, ali na Praça da Serra Azul, do teatro, poxa, o pessoal vai ali, tem feira, tem atividades que o pessoal possa ir. Então, eu vejo assim que nós precisamos revitalizar realmente esses espaços públicos. E até uma oportunidade que você trouxe aqui no nosso bate-papo, que é trazer a visibilidade para esses microempresários. Que muitos não têm a oportunidade de ter dinheiro para poder anunciar. Eu até brinco que faz marketing quem é rico, né? O pequeno empresário não tem dinheiro para poder anunciar no Facebook, no Instagram. Ele precisa urgentemente de visibilidade. E às vezes abrir a oportunidade para a pessoa ali cortar um cabelo, ou a pessoa vender um artesanato, ou vender um doce, já faz toda a diferença para o espaço. Muita, muita. Bruno, assim, a gente vê que o pequeno está esquecido.
A pequena empresa, o empreendedor individual de Maringá está esquecido. Se fala muito em nome dos MEIs, se fala muito em nome do motorista de Uber, se fala muito em nome da cabeleireira, se fala muito em nome das profissões. O setor de eventos está esquecido na cidade. Agora, quem está levantando a bandeira para representar essas pessoas? A cultura anti-empresarial que a gente vive no Brasil é tão grande que nem o político que é empresário levanta a bandeira do empresariado, de tão medo que tem. Então, o meu propósito de vida é trabalhar justamente para poder representar quem não tem voz, que é o que a gente vê hoje em dia. Então, assim, qual que é o sonho de quem é MEI, quem empreende em casa? É ter o seu espaço físico. Como que o poder público vai poder fazer para ajudar quem tem um espaço físico a promover isso? Como que a gente vai poder ensinar o empreendedor a fazer os anúncios nas redes sociais? Como? Então, é política pública. Qual que é a dor? Porque parece que as pessoas fazem políticas públicas sem ter informação para isso, Bruno. Faz da cabeça de gestor. E a cabeça do gestor não está lá na ponta. Não está na realidade conversando. E eu digo porque assim, eu participo de muitos grupos de empreendedorismo na cidade, participo de muitas rodas de conversa, participo de muita ação prática da ponta com o empreendedor e com a empreendedora. Então eu sei a dor que ele está sofrendo lá na ponta. E aí você vê política pública que está desconexa com a realidade. Está desconexa. Então, peraí, a pessoa está precisando do quê? Como que a gente pode ajudar? Então vamos escutar, né? Parar de fazer coisa na nossa cabeça e escutar a demanda do empreendedor. As pessoas só querem uma oportunidade de mostrar seu trabalho. Uma oportunidade de crescer. Eu tive uma oportunidade em 2009 pela incubadora tecnológica de Maringá e aquilo mudou extremamente minha vida. Eu prestei ali um trabalho para a incubadora e fiquei 1 ano e meio para 2 anos ali dentro da incubadora. E ali eu tive contato com empresários, com pessoas que tinham a mesma visão e aquilo, poxa, me transformou hoje o empresário que eu sou, assim eu posso dizer. E eu acho que a maioria dos MEIs não tiveram a oportunidade que eu tive. Porque a incubadora, quando eu ganhei uma salinha, era menor do que essa mesa aqui. Não cabia eu e mais um amigo que trabalhava comigo. Se eu virasse para o lado, ele virasse para o lado, travava as cadeiras, né? E eu vejo assim que a incubadora foi uma excelente oportunidade para a minha vida. E eu acredito que falta isso para Maringá. Outras incubadoras, por exemplo, outros espaços que possam estender a mão, igual você falou, um espaço que possa ensinar o pequeno empresário a fazer anúncio, a fazer a gestão financeira, que muitos, como eu fiz no passado, misturavam o CPF com o CNPJ e no final do mês não conseguiam pagar nada, nem o fornecedor, nem meu aluguel. Então, acho que falta isso. Como que você vê que o município pode ajudar isso na questão da educação, do lugar? De formação, né, de conhecimento. Ô, Bruno, a gente precisa entender que o pequeno empresário, ele está lá na ponta tão habitolado nas atividades do dia a dia que ele não, às vezes ele não tem tempo de buscar algumas coisas a mais. Então, nós temos a obrigação de levar a coisa mais mastigada para ele. Porque, gente, a cada 10 pessoas que empreendem aqui no Brasil, 9 não têm funcionários. As empresas, boa parte delas são de MEIs. Esse é um dado mais de mulheres. Cada 10 mulheres que empreendem, 9 não têm funcionários. São as empreendedoras, que eu costumo dizer. Então, assim, ela tem que cobrar o escanteio, cabecear, fazer o gol. Ela tem que cuidar do produto dela, ela tem que fazer a venda, a comunicação, o marketing, ela tem que fazer a gestão do que ela vendeu, ela tem que fazer a entrega, tem que fazer o CRM com o cliente, tem que fazer de tudo. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Aí eu te pergunto, eu preciso gravar um vídeo, fazer uma foto do meu produto. Onde que eu vou fazer? Ela está na casa dela, como que ela vai ter um espaço para fazer isso? Não vai fazer. Não vai fazer, não tem como, não tem o conhecimento para fazer. Então a gente precisa levar as coisas mais mastigadas para elas. A gente tem um projeto, eu já consegui uma emenda parlamentar com o deputado federal Ricardo Barros, para a gente ter um espaço para isso aqui em Maringá. Poxa, que legal. Aí agora nós estamos lutando para conseguir equipar esse espaço, que vai ser outra batalha. Mas então, por exemplo, assim, se a pessoa empreende de casa, tá lá sozinho fazendo seu doce caseiro, fazendo seu bolo de pote, fazendo seu artesanato, né? Ela precisa fazer as fotos do seu produto, precisa fazer uma live shop, precisa fazer um vídeo, um reel seu. Onde que ela vai gravar? Ninguém tem um estúdio em casa, gente. Não. E a minha realidade, às vezes, não tem nem reboco na parede para poder fazer um vídeo legal. Então, assim, nós podemos ter um espaço em que vai proporcionar isso para as pessoas como uma política pública. Claro, vai ter que ser gerenciado, tem que ser regulamentado, a pessoa tem que estar formalizada para acompanhar. Então, tem um espaço para isso. Tem um espaço, talvez, se possível, colocar alguém lá para ter um profissional para tirar essas fotos,
para ter alguém que vai orientá-la, que vai ter alguém que vai ensinar, consultoria, trazer o Sebrae mais para perto. Gente, o Sebrae é pai, mãe, tio, tia, avô e vó das pequenas empresas e tem uma porção de atividades gratuitas de preço super acessível que você pode usar para o seu dia a dia. Então, é levar essa informação. É essa comunicação que está faltando, sabe, Bruno? De levar as políticas públicas para as pessoas, ao conhecimento das pessoas e comunicar de uma maneira que a pessoa vai entender a importância daquilo. Porque a gente fala muito de tecnicês, né? Então, sim, assim, não adianta eu querer falar de fluxo de caixa para o cara que não separa a conta do pessoal, para o familiar. E nem tem como separar nem também. tem como. Mas olha como é difícil eu falar. Fala assim, olha só, vamos fazer um curso de fluxo de caixa para os pequenos empresários. É importante? É. Vai conectar com ele? Ele não sabe nem o que é isso. Agora, se eu falar, saiba como organizar suas finanças para sobrar um dinheirinho todo mês. Não é mais atrativo para ele? Muito mais atrativo. É a comunicação. Nós estamos pecando na comunicação. A gente faz muita coisa, a gente tem muitos cursos, a gente tem muita formação, mas a gente está pecando muitas vezes na forma de comunicar com as pessoas, de ofertar cursos que as pessoas precisam para o seu dia a dia, entender a dor, a demanda lá, e só vai saber quem está perto das pessoas. Quem está de escritório, político de ar-condicionado, não sabe da vida das pessoas. Não sabe. Só sabe quem está lá perto, ouvindo e fazendo as ações. Então, nós temos que tirar a política de ar-condicionado e trazer pessoas que realmente estão perto das pessoas para ouvir as demandas, entender, porque tem aquela questão no marketing que a gente fala, né? Você vende o que a pessoa quer, mas entrega o que ela precisa. Política pública é a mesma coisa. Nós temos que partir desses princípios empresariais para trabalhar na gestão pública. A gente sabe que a pessoa precisa ter uma organização financeira, ela precisa ter um fluxo de caixa organizado para ela não fechar nos primeiros anos, né, que é muito comum. E essa é uma dor real. O empresário abre a empresa com medo de fechar. Já está vibrando no medo ali. Ele assinou o pedido do CNPJ dele, recebeu o número e fala, e se não der certo? Esse é o medo muito real. Então, o que ele precisa para que isso não aconteça? Então, poxa, vamos fazer uma política pública para isso, um programa para isso. A gente já tem que linkar. Abrir o CNPJ, qual que é o telefone dessa pessoa? Alguém vai ter que entrar em contato com essa pessoa, oferecer uma consultoria para ela, ou buscar uma forma de obrigá-la a ir até a prefeitura para, pelo menos, ter aquela gestão inicial de qual é o nível de conhecimento dessa pessoa, o que ela precisa e já iniciar esse contato. As coisas não podem ficar abertas. A gente está num momento... O Paraná lançou um decreto chamado Descomplica Paraná. Aqui no Paraná está abrindo empresa em 8 horas. Isso é um dado, a gente foi uma das últimas posições para as primeiras. Isso é muito positivo. Só que não adianta abrir a empresa, ela vai fechar daqui a 5 anos. E aí entra a questão municipal. Por quê? A gestão estadual é a junta comercial que vai abrir o CNPJ, certo? Correto. Agora, quem está perto desse empreendedor, dessa empreendedora, é a prefeitura. O que a prefeitura está fazendo para pegar essa pessoa que abriu seu CNPJ e ajudar ela nos seus primeiros anos, para que ela não feche, para que ela não caia na estatística de fechar, ou que ela não execute esse medo que se fala tanto? Então, abriu, nós temos que linkar, tem que ser inteligente os sistemas. Hoje em dia a gente tem informação, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. Os dados de telefone de empresa são dados públicos. Se eu quiser, eu consigo jogar lá no Google e buscar telefones de psicólogas em Maringá. E eu consigo saber quem são as psicólogas de Maringá. Então, vamos fazer um trabalho para as psicólogas de Maringá? Vamos, tal. Então, a prefeitura tem que trabalhar com inteligência. E nós não estamos trabalhando com inteligência. Nós temos que ser estratégicos nas ações. Então, a gente precisa de uma Câmara de Vereadores forte que entenda a demanda real da pessoa, porque está próxima da pessoa, e que vá propor, junto com a prefeitura, as políticas públicas para essas pessoas. Com estratégia. Abriu o CNPJ? Opa, vamos lá conhecer quem que é essa pessoa, vamos fazer uma atividade com ela, vamos trazer ela para perto, vamos prestar assessoria, vamos fazer ela dar certo. O poder público só tem a ganhar com as empresas dando certo. Não tem nada para perder. Pelo menos apresentar o caminho para a pessoa. Porque quanto mais empresas que dão certo, melhor a cidade. Claro, melhor desenvolvimento, mais arrecadação de impostos. Gente, uma coisa aqui, ó. As prefeituras, o governo, não produz riqueza. Eles administram a riqueza que você produz. Então, como que a gente produz riqueza? Como que a prefeitura arrecada? Por meio dos impostos. Quanto mais se gira o dinheiro, mais a prefeitura arrecada. Então, se eu estou fazendo esse copo na minha casa para vender e o Bruno está comprando esse copo, eu estou pagando imposto para a prefeitura e esse imposto vai ser revertido em saúde, em educação, em políticas públicas, em asfalto, em árvore. Essa é a matemática. Então, a prefeitura precisa que
nós façamos a máquina girar. E a mesma coisa no nível municipal, estadual e federal. A prefeitura arrecada o ISS, o governo estadual o ICMS, são impostos diferentes. Eu exemplifiquei dessa maneira para ficar fácil de entender. Então, a gente produz tudo que a gente consome entre a gente gera imposto que vai para as prefeituras, que vai para o governo do estado, que vai para o governo federal. E aí isso volta em política pública. Então, nós precisamos incentivar e ajudar as pessoas a rodarem esse dinheiro aqui dentro, porque isso é bom para todo mundo. E é bom só para o empresário? Não, gente. Quem que não precisa de emprego aqui? Quem que não precisa de emprego? Nós estamos numa cidade de 450 mil habitantes em que nós temos 13 mil servidores públicos, o resto precisa de emprego. Ou ele vai empreender, ou ele precisa de emprego. E aí? Nós temos que estimular o empreendedorismo. Não tem alternativa, né? Nós precisamos incentivar ações que vão levar as pessoas a empreenderem mais, né, Bruno? Que é muito importante. E aí, assim, a gente vê Maringá é um polo universitário. Maringá é uma cidade jovem, uma cidade pulsante, as pessoas vêm para Maringá para poder... Você mesmo veio de Adamantina para Maringá para fazer faculdade. Então, assim, Maringá é uma cidade acolhedora para os jovens, é uma cidade jovem, o jovem gosta de Maringá. A gente tem grandes polos universitários aqui. Só que nós não falamos de empreendedorismo nas universidades. Nem nas escolas. E nem nas escolas. Entende? Eu tenho um projeto meu desde 2020, que eu falo de trabalhar empreendedorismo, educação financeira e moral e cívica na escola municipal. Um projeto que eu tenho já desde a minha eleição de 2020, de trabalhar empreendedorismo, moral e cívica, claro que nos moldes atuais de civilidade, de manter o espaço público ordenado, né? E o empreendedorismo desde a escola pública. E na universidade, a pessoa se forma, e aí, como que eu conquisto o cliente? Fui lá, meu sonho era fazer faculdade de psicologia. Me formei em psicologia, vou abrir uma clínica. E agora, como que eu consigo cliente? Faculdade não ensina isso. Faculdade não ensina isso. Como que eu faço uma publicação, um post para atrair cliente? Faculdade não ensina isso. E não é uma crítica à faculdade. Não, jamais. A faculdade forma as profissões. A faculdade vai formar o psicólogo, o dentista, o médico, a pedagoga. Mas a faculdade pode ter projetos de extensão e complementares que vai formar o empresário advogado, que vai formar o empresário psicólogo, porque todo profissional liberal, ele é um empresário, ele é um CNPJ. Sim. E nós não estamos falando disso. Então, a pessoa ela passa 4, 5 anos estudando na faculdade, aí ela se forma, pega lá aquele canudo, põe na parede, e agora, José? A casa caiu, o que eu vou fazer? Não sabe. Então, a gente pode ajudar essa transição para que a pessoa não saia da faculdade e vire estatística, problema social de desemprego ou de buscar falta de renda. Que é o que acontece muito. Muito. As pessoas acabam se formando, não têm condições porque não sabem empreender. Na verdade, nós não falamos muito de empreendedorismo, mas a nossa cultura é contra o empreendedorismo. Até um conhecido meu falava assim, pô, Bruno, fazer sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. Muitas pessoas veem o sucesso como errado. Fala, poxa, enriqueceu fácil. Ela ganhou porque ela é política. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Infelizmente, as pessoas se ofendem por causa do sucesso dos outros. E eu acho que a gente precisa mudar essa cultura desde a escola. A educação financeira, na minha opinião, é, se não uma das mais importantes matérias que tinha que ter dentro da escola. Hoje, no Brasil, nós temos, segundo pesquisa, mais de 70 milhões de pessoas endividadas no Serasa. Por mais que tenha o Descomplica, as pessoas não conseguem pagar por uma questão financeira. Porque tem muita também da cultura da ostentação no Brasil, né? Muito. As pessoas vivem um padrão que elas não... E o segredo da vida é você viver um padrão abaixo do que você pode pagar. Se você pode ter um carro de 50 mil, tem um de 30. Se você pode ter um carro de 100 mil, tem um de 70. E vai crescendo aos poucos. Conforme vai aumentando o seu padrão de vida, você vai crescendo. E está tudo bem. Você não precisa ter um carro de 100 porque eu posso ter um carro de 100. Você vai se endividar para quê? Vai pagar juros abusivos para quê? Você pode aplicar esse dinheiro de outras formas e você conseguir alcançar isso. Então, a gente precisa falar dessa cultura de educação financeira, de empreendedorismo, esse comportamento empreendedor. A gente conversou sobre isso esses dias, né? Sobre o comportamento empreendedor. Tudo bem, estou fazendo faculdade, eu não quero abrir minha empresa, não quero trabalhar para ninguém, quero seguir carreira executiva. Beleza. Você precisa de comportamento empreendedor para seguir uma carreira de um trainee em uma multinacional, por exemplo. Isso é muito importante, né? Para quem está trabalhando. Então, assim, trabalhar com isso na universidade também. Nós precisamos. Eu conversei com o professor Leandro, que ele é o reitor da UEM.
Eu falei, professor, eu sou filha da UEM, eu fiz mestrado na UEM, né? Eu passei boas horas da minha vida aqui dentro, ficava mais tempo aqui do que na minha casa, porque o meu curso era integral, eu fazia muitos projetos à noite, né? Dava treino para os servidores, então eu chegava em casa todo dia, 11 horas da noite, para sair 7 horas da manhã no outro dia. Sou amiga de todos os servidores da universidade aí, do setor de vigilância lá, fala Major, eles lembram de mim, eu que já faz tempo que eu saí de lá. Aí eu falei, professor, eu sou filha aqui da UEM, mas a universidade forma as pessoas para a profissão, que tem feito um excelente trabalho. A UEM é uma das melhores universidades que nós temos no Brasil. Só que nossos alunos não estão sendo formados para empreender. Peraí, eu me formei, eu quero abrir uma clínica. Como que eu começo? Eu tenho que pegar empréstimo para poder montar uma clínica? Eu posso buscar alguma outra forma? Como que eu posso fazer? Eu sou advogado. Eu preciso abrir um escritório? Ou posso começar de home office? Ou ver um coworking? Quais são as alternativas que o mercado está dando para as pessoas começarem as suas empresas? Para não começar tendo aquele alto volume de investimento que muitas vezes não se paga, vira dívida, vira bomba, vira uma bolha de problema e a pessoa acaba desistindo da sua profissão, que ficou tanto tempo estudando. Não tem nada mais frustrante para alguém que fez faculdade do que você ficar 4, 5 anos estudando, formado, e você ter que abandonar a sua profissão. Você não realizar seu sonho de exercer sua profissão. Sim. Claro que, se você quiser empreender em outra arte, tudo bem, é normal. Eu estou em outra área hoje, está tudo bem, estou bem resolvido em relação a isso. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que passam a vida ao sonho de querer ser psicóloga, mas não conseguem viabilizar isso depois de formado. Não consegue ter a estrutura para poder fazer acontecer. E aí a gente precisa ajudar esse jovem que ele entenda qual caminho ele quer tomar, que ele saiba como executar essas coisas. Então, nesse projeto que nós vamos fazer na UEM, a gente vai trazer ex-alunos da universidade para vir aqui falar sobre como foi sua experiência empreendedora para esses alunos. Gente, a gente tem alunos da área de pedagogia que estão empreendendo em setor de recreação infantil. Tem pessoal de direito que hoje está fazendo um trabalho muito grande com perícias, com análises judiciais. O pessoal de Maringá muito conhecido por cervejaria. Maringá é um polo de cervejaria artesanal. E foram estudantes da UEM, amigos de faculdade, que começaram esse projeto, que começaram a empreender desde lá. Vamos trazer esse pessoal para cá para conversar com o jovem que está na universidade hoje, sabe? Para que a gente possa, então, ajudá-lo a realizar seus sonhos. E quem quer fazer trainee, que vá para São Paulo fazer trainee, mas vamos ajudar ele a ter o comportamento empreendedor. Porque hoje o empreender não é só você ter um CNPJ, é preciso ter o comportamento por trás do CNPJ. Porque todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. E aí que o comportamento empreendedor entra para ajudar as pessoas. Com certeza. Principalmente criar resiliência. Porque para ser empreendedor, você tem que ter muita resiliência. Então, no mundo ideal, pelo que estou entendendo aqui, quando você abre o CNPJ, seria ideal, por exemplo, que a Prefeitura de Maringá, ao dar o alvará do seu CNPJ, seja na tua casa ou num espaço físico, te desse a oportunidade de ter, por exemplo, acesso a uma série de treinamentos. Fala, ó, você vai abrir sua empresa, tudo bem, mas ó, tem aqui na terça-feira à noite, vai ter um encontro que você vai aprender o básico de educação financeira para empresas. Na quarta-feira vai ter ali um encontro de networking para você conhecer quais são os principais fornecedores. Pelo menos fazer o básico, né? O caminho das pedras está aqui. Agora, se a pessoa não quiser ir, é por ela. É isso que eu proponho. Que a prefeitura haja com políticas públicas inteligentes e estratégicas. A gente não pode mais viver num mundo digital e ter uma prefeitura analógica. Não é mais compatível. Nós temos que usar essa inteligência, esse conhecimento para isso. Poxa, a prefeitura tem todas as informações. Qual que é o CNPJ, qual que é o CNAE, qual que é a hora, qual que é a área que está olhando, qual que é o seu o endereço físico, qual que é o telefone da pessoa. Não é possível que a gente não consiga contatar essa pessoa e agendar um dia, ou me fazer uma visita, ou trazer ela para cá, ou fazer um encontro por mês, por exemplo. Nós vamos pegar todas as empresas que foram abertas em Maringá em julho desse mês e no dia 31 de julho vai ter um encontro para falar de finança, disso, daquilo, padará. Quem que não vai querer? Por quê? Como que é a comunicação, Bruno? Você acabou de abrir sua empresa. Você tem medo dela fechar nos primeiros 5 anos? Total, quem não tem? Quem não então, tem? para isso não acontecer, nós temos um programa para você que vai te ensinar isso. É a forma de comunicar. A prefeitura falha muito na forma de comunicar as coisas que ela realiza, sabe? Então, por quê? Porque está distante das pessoas. E aí vem um vereador que vai articular isso. Porque tem que trabalhar conjunto. E aí eu defendo que a gente precisa avançar a nossa forma de fazer política no Brasil.
A gente está ultrapassado. Porque a primeira coisa que você pergunta para um vereador, você é de oposição ou de situação? Gente, isso é coisa do passado. Não existe mais isso. Olha só, a gente vem numa cultura política no Brasil de que ou a pessoa ela é de oposição e tá tudo errado sempre, e aí o vereador vai ficar postando foto do mato alto, vai ficar postando foto do buraco na rua, vai ficar postando foto das coisas e não vai resolver nada daquilo. Ou até vai passar a máquina lá, mas depois vai resolver tudo de novo, vai crescer tudo de novo. Ou a pessoa é de situação que o vereador fala amém para tudo. Ah, prefeito, você só acerta. Ah, prefeito, você sabe de tudo. Ah, prefeito, você é bom. Gente, não tem mais espaço para isso hoje. Nós precisamos de vereadores que vão ser propositivos, que vão conseguir dialogar entre os pontos que o prefeito está deixando, que pode melhorar, e entre os pontos que o prefeito está acertando, que pode manter ou ampliar. Nós precisamos de pessoas sensatas, equilibradas, com bom senso e que têm conhecimento para fazer essa articulação. É Perfeito. isso que nós precisamos. Não dá mais espaço para isso, gente. E eu vejo que a política está muito polarizada, né? Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é isso, ou você é aquilo. E acaba esquecendo o que você acabou de falar, o bem de todos. Não importa se é de esquerda, se é de direita, vamos fazer o negócio acontecer e ponto final. Exatamente. É a política do bom senso. Liderar é a arte de encontrar bom senso. Ninguém está errado sempre, tampouco vai só acertar sempre. Então, a gente tem que buscar um bom senso para pensar política pública. Política não é isso, gente. Política não é postar vídeo xingando na rede social. Eu só vejo isso. Candidato tal, a presidência xingando um outro, o pré-candidato fazendo isso, fazendo aquilo, e só lenha, né? O pessoal parece que gosta de ver briga na internet. É. E aí eu pergunto assim, se a pessoa está com um mandato hoje, ela tem que mostrar o que ela fez. Se ela ficar mostrando o que tem que fazer, mostra o que ela está fazendo lá. Primeiro ponto. E se o cara quer ser candidato, vereador ou prefeito, mostra o que ele fez sem ter mandato. Porque chegar em ano de eleição se mostrando como solução é muito fácil. Mas e quando você não tinha mandato? Quando você não estava disputando a eleição? Quem era você? O que você fez pelas pessoas? Não fez nem para ela mesma, imagina para as pessoas. Política não é passatempo. Política é propósito de vida. É preciso compromisso, é preciso comprometimento, é preciso conhecimento. Então, assim, a pessoa está aqui postando um monte de vídeo na rede social agora porque é ano de eleição, e o que ela está fazendo no ano passado? O que ela fez no ano retrasado? O que ela fez para as pessoas? Que sessão da Câmara Municipal que ela foi? O que ela propôs de ação? Tem que ver o histórico, não tem jeito. Tem que ver o histórico. E outra, é uma vaga. É uma vaga que você tem. Você vai ter que escolher um vereador, você tem que escolher um prefeito. Não tem essa. E aí, assim, eu vejo como uma entrevista de emprego. É uma entrevista de emprego. Você vai avaliar, você vai entender, conhecer, fazer perguntas para o candidato que você quer, prefeito, e para o vereador. Você vai avaliar eles. E aí pergunta para ele. O que você fez no ano passado, voluntariamente, de políticas públicas? O que você fez no ano retrasado? Você, quando tinha mandato, o que você fez? Porque vir aqui da cesta básica, pagar churrasco, não vai resolver a fila do SUS. Não vai. Isso é pequeno. É pequeno. É pequeno. Falando sobre saúde, hoje, assim, eu falo para minha esposa que eu tive a oportunidade de morar em várias cidades do Brasil, morei no Ceará, e eu gosto muito da saúde de Maringá. Tá? Quando eu falo em saúde, seja a minha saúde e a saúde do meu filho. Inclusive, a minha esposa teve parto pelo SUS. Quando eu precisei, eu fui na UPA, ali no Alvorada, de criança. E, poxa, é totalmente diferenciada comparada a outros estados. Eu até estava conversando com você aqui no office das desigualdades regionais. Eu brinco que Maringá ela é fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar fora do Brasil e falo, poxa, Maringá ganha de várias outras cidades. Algumas pessoas que estão assistindo de Maringá podem até discordar de mim. Falam, pô, o cara tá viajando na maionese, mas Maringá jorra leite e mel. Mas na saúde, qual que é a sua visão? Por que muitos vereadores têm vergonha de fiscalizar a UPA, por exemplo? De criar até projetos relacionados à saúde. Esquecem a saúde e vão focar no buraco, no mato, vão focar em coisas que parece que, na cabeça deles, que dão mais votos. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não vou falar isso porque não dá voto. Eu até conheço alguns pré-candidatos que já me falaram isso no off. Mas eu acho a saúde boa em Maringá. Mas pode melhorar, claro. Pode melhorar, com certeza. A gente precisa entender assim, a gente tem que avaliar
a cidade, nós com nós mesmos. Estamos melhorando ou estamos piorando? Claro que a gente precisa entender que nós temos problemas muito sérios de fila de consulta especializada, fila de procedimento, falta de medicamento em posto, isso nunca aconteceu em Maringá e está acontecendo agora, falta de médico especialista no posto, isso tem acontecido. Nós temos problema nas UPAs, as filas demoradas demais na UPA. Então, assim, nós temos problemas? Temos problemas. Nós temos o que fazer? Temos. Mas está na hora da gente começar a pensar em solução e não só apontar problema. Então, assim, ter um vereador que vai lá fazer um vídeo para falar que está com problema, qualquer um faz, até papagaio faz. Agora, que solução ele vai propor junto com o prefeito para poder resolver isso? E aí, o que precisa? Ir atrás de conhecimento. O que as outras cidades têm feito para solucionar esses problemas? O que o mundo tem feito para solucionar esses problemas e implantar aqui? Tem que ter coragem, tem que ter inteligência, tem que ter estratégia. Só apontar problema não vai resolver. Claro que nós somos o caos, é o pior dos cenários do Brasil? Não, Maringá não tem o pior dos cenários. Não tem. Mas, do ponto de vista do que nós já fomos antes, nós pioramos. E aí nós precisamos trabalhar para melhorar, para voltar no local de excelência e então passar a resolver e Maringá voltar a ser pioneira. Maringá foi pioneira em muitas questões e nós ficamos para trás. Nós deixamos de apresentar soluções inovadoras, as soluções pioneiras por medo. Olha só, em 2016, o candidato de 2016, o Silvio Barros, falava de telemedicina. As pessoas riam dele. E hoje, Curitiba, muitas cidades do Brasil estão botando a telemedicina. E aí? Maringá Preta está na frente disso. Era para ser referência. Era para ser referência, mas ficamos para trás. Entende? Então, a gente, claro que, gente, não vai substituir o médico da ponta. É bom nem sempre deixar claro isso. Não vai substituir. Mas olha só, eu tenho uma amiga que a mãe está acamada. E ela precisa pegar um medicamento contínuo para a mãe dela. Então, imagina para ela, é filha única, tem que pegar a mãe que está acamada, colocar num carro, colocar numa cadeira de rodas, levar no médico para pegar uma receita. Não dá para implantar uma telemedicina para isso? Gente, e tudo isso é normatizado, tudo isso tem parâmetros mundiais que é feito. Não é para todas as especialidades médicas, não é para todos os procedimentos, não é. Hoje em dia, tem cirurgias que são feitas em outra cidade por meio de robô. Hoje em dia tem cirurgia que o médico não está lá operando o paciente, ele está em outra cidade operando uma máquina que está operando o paciente da cidade. Então, claro que isso tudo é regulamentado, isso tudo é científico, isso tudo não é da cabeça do gestor, que não é médico, Sim. Não. É ter pessoas que vão atrás de informação e vão aplicar aqui. Então, para resolver os problemas de Maringá, a gente precisa ser inovadores, corajosos, né, e buscar conhecimento, porque senão nós vamos ficar na mesmice, a gente vai ficar na mediocridade. É isso, Maringá. E nós estamos ficando na mediocridade. E a mediocridade é ficar na média. Maringá tem que estar acima. Maringá precisa de pessoas que querem pensar acima, não pessoas que querem ficar abaixo. Então, nós precisamos de prefeitos e vereadores que pensam aqui e não aqui. Senão Maringá vai voltar a ficar aqui. Com certeza. E você, como uma educadora física, eu queria te fazer uma pergunta que um ouvinte nos fez aqui, para poder te perguntar, relacionada à terceira idade. Maringá já foi referência nas ATIs. Já teve muitas reportagens. Poxa, foi pioneira nas ATIs. E hoje, infelizmente, se você for do Ney Braga até o Cidade Alta, você vai ver que muitas ATIs estão quebradas. Estão abandonadas. Não tem até um personal que poderia ter da prefeitura ali orientando a terceira idade. E a terceira idade não está indo mais na ATI. Como que você enxerga uma solução para isso? Bom, primeiro, essa questão de manutenção tem que acontecer, né? Esse é um baita de um exemplo de como Maringá era pioneira e acabou ficando para trás. Pioneira. Surgiu em Maringá, até isso, da uma empresa maringaense, da Ziobra. Aliás, um beijo pro pessoal da Ziobra aqui que trabalham muito bem e hoje é referência no mundo inteiro. Quando a gente fala de terceira idade, a gente precisa entender que hoje em dia a natalidade diminuiu. Isso já é de conhecimento público. Está nascendo menos pessoas e estamos envelhecendo mais. Então, a nossa pirâmide já está invertida. Quando a gente pensa em idosos, para a gente olhar um pouquinho além da ATI, tá, Bruno? Quando a gente pensa em idosos, a gente fala, precisa de vaga em creche, precisa de construir escola. Nós já temos que pensar escolas, planejar escolas e creches que elas possam vir em um contraturno já ser acessível para idosos. Porque as pessoas estão envelhecendo mais.
Nós temos mais pessoas idosas do que pessoas nascendo. Sim. Então, as escolas hoje têm que ser pensadas já pensando no envelhecimento das pessoas, já adaptadas para isso. Então, políticas públicas intersetoriais para os idosos, com a saúde, que vai ajudar na sua mobilidade. Existem dados que mostram que a longevidade com saúde está relacionada à sua independência motora, principalmente de membros inferiores. Então, nós precisamos de trabalho que vai ajudar os idosos a manter a sua força muscular, o tônus muscular, porque isso está ligado com a sua longevidade. Então, programas que vão ajudar os nossos idosos para isso, nessa transição. Né? Moradia assistida para idosos, nós precisamos ter mais condomínios do idoso em Maringá, porque as pessoas estão envelhecendo mais, muitas pessoas vêm para Maringá sozinhas, permanecem aqui, sabe? A família tem outra cidade, ou não tem mais família, e não tem onde morar. Então, moradia assistida para as pessoas é importante, para os idosos, ter uma condição melhor, né, de moradia para elas. Então, políticas públicas intersetoriais de saúde, da questão cognitiva para os idosos, né, para não perder, né, essa cognição, a inteligência, né, a capacidade não só motora, mas como também de resolver problema, de pensar. Então, esses programas precisam ser restabelecidos. A população está envelhecendo, nós não estamos falando com os idosos. E estão ficando sozinhos em casa. Por falta de atividade, por falta de vaga, às vezes, para poder participar de alguma atividade. Centro-dia, né, que pode ter as ações que vão ajudar, tem profissionais para isso, para ajudar os idosos no seu dia a dia. Então, assim, Maringá poderia ser referência em muita coisa, mas nós estamos ficando para trás. Nós ficamos para trás, né? A TI é um exemplo disso. Está abandonada. Eu acho esse projeto lindo, que poderia ser um pouco melhorado. Porque é o que a gente comentou, né? De ocupar os espaços públicos, né? Então, poxa, tem que ter até aí? Tem, porque daí se às vezes é um vô que vai levar o netinho para brincar no playground, que aliás, os playgrounds que essa administração instalou foram muito bacanas, né? São meu lindos, filho ama. São lindos. Então, assim, tem o playground, mas vamos colocar uma TI, vamos colocar um espaço para ter uma feirinha, vamos colocar um espaço para ter uma água, né? Se possível, colocar um espaço para um banheiro, ter uma estrutura física, para as pessoas ocuparem esse espaço. Então, as pessoas não vão ficar. Não vão ficar, e aí vai voltar o problema do morador de rua, e volta todo aquele problema que a gente conversou. Então, ter ações para todas as idades. A gente pode ter dinâmicas, a equipe da Secretaria de Esportes pode fazer dinâmicas tanto para crianças quanto para idosos nesses espaços públicos. Isso aqui é atividade no espaço público. Pode ter sessão de jogos, por exemplo, para criança, pode ter sessão de jogos para idosos, nas praças, né, nos finais de semana. Então, pensar em ações que vão, de fato, atender a necessidade da pessoa na ponta. Com certeza. E como que você pode, na sua pré-candidatura, ajudar as minorias aqui em Maringá? Quais minorias, Bruno, Por exemplo, assim, as pessoas que não têm condição hoje de empreender. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo. Eu faço parte do FOPEM, que é o Fórum Permanente de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Estou em grupos de empreendedorismo. Ministro palestras na cidade inteira sobre empreendedorismo. Na última semana eu estive na Lagoinha, que é uma igreja de Maringá, que está fazendo um trabalho no Ministério do Empreender para poder falar sobre isso, do pequeno empresário, sobre o papel dele, a importância dele, levar conteúdos, ferramentas para esse empresário, para essa empresária. Então, a minha atuação já é totalmente voluntária para ajudar as pessoas a empreenderem, ajudar pessoas a solucionar problemas. Pelo WB, que é aquele grupo que você comentou no começo, que é o Women's Business Maringá. Eu ia até te perguntar como que funciona. O WB, ele é a união de grupos de mulheres empreendedoras. Maringá é muito referência pela sociedade civil ser organizada. E nós temos em Maringá mais de 20 grupos de mulheres empreendedoras, pessoas que estão sem o apoio do poder público, sem o apoio de instituições, ajudando a mulher na ponta a ensinar conhecimento sobre empreendedorismo, fazer networking, contato, coisas que o poder público pode fazer também e deve fazer, que nós já conversamos aqui hoje, né? Que fazer esse papel do poder público. Então, eu reuni essas líderes e falei, meninas, vamos trabalhar juntas, vamos juntar os grupos em um grupo maior, para que a gente possa ter mais representatividade, que a gente possa ter mais ações e que a gente possa impactar mais pessoas. E aí as líderes que são comprometidas com o propósito de ajudar outras mulheres toparam. Nós estamos em 13 grupos de mulheres aqui em Maringá hoje e a gente faz 2 ações durante o ano. Em março, nós fazemos o prêmio Empreendedora Destaque, em que cada movimento vai homenagear uma mulher do seu grupo, ela vai receber um troféu para ela, né, parabenizando pela sua atuação empreendedora. E em novembro a gente faz o Summit
em parceria com o Sebrae. A gente traz um palestrante de fora, de referência nacional, para vir aqui trazer algum conteúdo para elas. Já estamos agora organizando o Summit do final do ano, que vai acontecer em novembro. A gente vai ter uma parte, a gente vai ter workshops práticos, oficinas de CapCut, de Canva, para quem precisa de tráfego pago, ações mais práticas, e também vai ter uma palestra maior de alguém de renome nacional para poder ajudar essa empreendedora. Isso para as mulheres. E para os homens, a gente já faz ações junto com associações, junto com a ASSIM, junto com a AMPEC, que é uma associação que nós temos em Maringá. Então, várias ações. Essas palestras que eu ministro, né, sobre empreender. Eu estive com o Jair Pérez, que é um grande mentor de negócios de Maringá, e nós vamos fazer uma ação para quem quer empreender e não sabe como. Em que nós vamos apresentar soluções para essas pessoas. Então, assim, quer empreender e não tem muito dinheiro, o que você vai poder fazer gastando até 300, 400 reais? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Vamos dar um exemplo prático. Você pode comprar uma máquina que vai estampar canecas, uma estampa personalizada. Você pode empreender, talvez, na área de confecção de lingerie. Às vezes, uma mulher que tem uma máquina de costura em casa, né, e não sabe utilizar, a gente pode ensinar essa mulher a confeccionar lingerie e a vender lingerie. Eu tenho parceira para isso já, que vai ensinar essas pessoas a como empreender. Então, a gente vai fazer uma atividade que a gente vai oportunizar as pessoas a conhecerem alternativas, né, e ela identifica, então, com o que ela mais mais o que ela gosta, com qual mais ela quiser fazer. Perfeito. Olha, o tempo está passando aqui, eu queria te fazer tantas outras perguntas, mas eu quero finalizar aqui com uma pergunta que, na verdade, é um conselho que eu gostaria que você desse para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para essa eleição. Qual que é o conselho que... Tem muitas pessoas que têm essa vontade de mudar. Eu tenho a vontade de mudar. Nós queremos ver não só Maringá crescendo, mas o Brasil crescendo. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, para essa eleição? Muito importante isso, Bruno. Eu vou deixar 2 recados que eu acho que é importante. Claro. Primeiro, para quem tem pequena empresa, né? Você que é pequeno empresário, pequena empresária, não importa o tamanho do seu faturamento, o seu negócio vai se tornar grande na medida que você crescer. Então, não importa o tamanho do seu sonho, continue trabalhando nele. O seu faturamento não define quem você é. Grandes pessoas nunca vão te avaliar ou te discriminar por conta disso. Só quem é pequena. E pessoa que é pequena, de alma, deixa elas que a natureza cuida. A natureza vai cuidar delas, não se preocupe. Então, tenha orgulho do seu negócio. Não importa quanto você fature, tenha orgulho do seu negócio. E para você que é empreendedor e empreendedora, nós nunca tivemos em Maringá alguém que fosse levantar a bandeira para representar eles. E eu quero dizer que quem quer mudar, nós que queremos mudanças para nós pequenos negócios, queremos realmente ter um ambiente de negócios favorável, nós que queremos que nosso negócio cresça, nós que queremos que nosso negócio tenha uma sede física, nós precisamos ter pessoas que vão ser qualificadas para isso. Só que nós temos que entender que, por mais que as questões federais sejam importantes, se eu quero mudar o Brasil, eu preciso mudar a minha cidade. Para mudar o Brasil, eu preciso mudar Maringá. A realidade que nós estamos vivendo aqui. Porque isso é consequência, uma consequência da outra. Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Então, comece pelo micro, comece pela sua cidade, comece escolhendo bem as pessoas, comece avaliando o histórico delas, o comprometimento delas. Começa por aqui. E aplique isso para os outros cargos depois, mas aqui é o mais importante. Então, valorize a sua cidade, valoriza quem está pensando em você, quem está se dispondo a trabalhar para você. Aqui. Principalmente que pessoas que não precisam ter cargo para isso. Sim. Né? Que fazem isso voluntariamente. E se envolver, com certeza. Com certeza. Se envolver nessa eleição, se envolver o pós-eleição também e poder fiscalizar todos os vereadores que serão eleitos e até mesmo o prefeito que será eleito. Eu acho que quem não participa perde tudo, né? A eleição não acontece no ano eleitoral. O que acontece no ano eleitoral é você ter voto. A eleição acontece nos 4 anos antes. Então, nós vamos em 2024 escolher um vereador e um prefeito que trabalhou em 2023, em 2022 e 2021. Não tem como escolher uma pessoa aqui que não fez nada aqui. Não tem jeito. É indissociável, não tem como. Então, o ano de eleição, você vai escolher pessoas que em 2021, 22, 23 e 24 trabalharam para você. E que te mostraram o resultado do que elas fazem.
Né? Então não adianta surgir nesse ano, no ano da eleição, dizendo que vai resolver tudo, porque não vai. Por que não fez nada antes? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu também queria aproveitar e fazer o convite para você apresentar suas redes sociais, o pessoal te acompanhar mais, conhecer mais o debate que você tem feito no dia a dia, as suas histórias. Eu acompanho seu Instagram ali, é só alegria, fora os projetos que você tem compartilhado. E olha só, sou eu que respondo tudo, viu? Eu que faço ideia de criativa, as coisas, tudo eu que faço. E eu que respondo todas as mensagens, viu? No Instagram e no WhatsApp público também, tá? O meu Instagram é Majô Maringá. Escreve Majô, que já vai aparecer, mas é M-A-J-O, não é Maju e nem Marjô, que confundem muito. É Majô Maringá. Espero vocês lá para a gente poder conversar. Majô, muito obrigado por esse bate-papo, pela oportunidade de tirar algumas dúvidas aqui, contar um pouquinho a sua história. Foi um prazer. Espero poder te receber novamente, porque ficou muitas perguntas, viu? Tenho aqui uma lista de uma série de perguntas que eu gostaria de ter feito aqui para você, mas foi um excelente bate-papo. Muito obrigado. E você que acompanhou aqui o BM Cash, já aproveita, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que o conteúdo que a Majô compartilhou aqui pode impactar outras pessoas, não só em Maringá, mas ao redor do Brasil. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo episódio.